Jorge vai ler? Então faz a prece, André? Faço. Beleza. Então, vamos lá. Em qualquer circunstância, item 122, né? Mantém-te tu mesmo. Não te apresentes superior ao que és, nem submestre a ponto de parecer que não seja. Anelando por uma posição melhor, empenha-te para lográ-la. Descobrir perfeições, luta por te aprimorares. Mente, todo aquele que exibe dotes que não possui, quanto o indivíduo que os esconde e os nega. Ser autêntico é ser autêntico é forma de adquirir dignidade. A ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa, começou a batalha antes. Quem está combatendo, logrará a vitória depois. Não te constranjas por seres um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunamente o caminho por onde agora segue os seus pés. Vamos adiante. Jesus amado, companheiro querido, com a certeza que estamos aqui neste momento reunidos para mais uma noite de estudo, por ser da tua permissão, da tua misericórdia, queremos te agradecer muito, Senhor, por esta oportunidade. Possamos aproveitar o bastante para colocar em prática no nosso dia a dia e revelar a todos aqueles que quiserem conhecer a tua doutrina e te conhecer melhor, nós já tenhamos condições de transmitir, de passar adiante tudo aquilo que desejarem saber. Pedimos que nos abençoe, Senhor, a nós aqui presentes, aqueles que chegarão, aqueles que não chegarão por algum motivo. Pedimos que abençoe a toda a humanidade do nosso planeta. Que a paz se faça em cada mente, em cada coração, com consciência. A necessidade que temos de nos melhorarmos. A necessidade que temos de transformarmos em pessoas melhores. Tentando, de alguma forma, expulsar de dentro de nós o homem velho. Jesus amado, Jesus querido, abençoe a todos nós, aflitos de alguma forma, qualquer tipo de doença, de necessidade. Precisamos muito da tua ajuda, Senhor. Estamos tremendamente carentes da tua presença junto de nós. Acompanhe-nos, Senhor, durante o estudo, ampliando nossas mentes, para que possamos acompanhar o que nos for transmitido pelo nosso mediador, o nosso irmão Rafael. Fique conosco, mestre. Não só agora, neste instante, mas por todos os instantes de nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça. Graças e graças a Deus. Da paz a todos nós. Da paz. Graças a Deus. Só Deus, Senhor. Uma boa noite a todos, beleza? Elisa, boa noite. Boa noite, senhor Roberto, boa noite, Consuelo, boa noite, seu Afrânio, boa noite, senhor Jorge. E eu esqueci do senhor. Boa noite, seu Roberto, dona Elisa, seu Afrânio e seu Jorge. Boa noite. Boa noite, dona Consuelo. Isso vai pegar. É porque o Jorge não é seu Jorge, que ele não é cantor, então eu falo senhor Jorge. É, seu Jorge é o cantor, é verdade. Entendeu? Aí eu falo senhor Jorge. Esse seu vai pegar, hein? Rapaz, estou preocupado com isso, viu? Isso porque ele resolveu me chamar de dona Elisa. Está se massificando de uma tal maneira que você vai pegar, hein? Foi mais que o previsto, está crescendo mais que o previsto, né, Sandra? Não, eu já não consigo falar Roberto, só consigo falar seu Roberto, pelos anos, né?
Todo mundo só fala seu Roberto, não é possível isso. Daqui a pouco eu também só vou conseguir falar seu Afrânio. Seu Afrânio. Seu Afrânio dói, viu? Ai, dói. Dói. Eu me acho um garoto ainda. Ai, tá. Ai, realmente você está bastante jovem, o seu cabelo ainda está crescendo. Já está crescendo, é. É Pior que seu impressionante. Afrânio é tio Afrânio. Isso é igual tia Tio Consuelo. Dói tanto, cara. Paizão. Tia. Paizão. Ô, paizão. Oi, tia. Tia Consuelo. Você vê Ô, os, gente. os colegas do teu filho e da tua filha, né? 2 galalaus te chamando de tia, você fala, nossa, eu tô velha mesmo, cara. Mas as amigas da Cristina, da idade dela, que estudaram com ela, vêm aqui em casa, só me chamam de tia Elisa, só de tia Elisa. Exato, eu sou tia de todos eles aqui. É tia Elisa pra lá, tia Elisa pra cá. Eu falo, gente, podia me chamar só de Elisa, né? É mais Gente, fácil, Um né? pouco a Gente, autoestima. aceita o tio, por favor. Que o que me Colaborar chama de com vô o povo. Roberto, É, o que me chama de vô Roberto aqui na redondeza, aceita o mesmo? tio, aceita o tio por o enquanto. Roberto ele também é forçado, o Roberto. É, forçado. Bom, Aceita o tio não. por enquanto. Ah, fazer o quê? Hoje, Ainda bem. hoje nós estamos estudando o livro Libertação, nos 2 livros, o início do capítulo 7, né? Com a Isso, necessidade da página. Quadro Isso. doloroso. quase Tá. doloroso. Exatamente. Tem make-off antes? Não. Bom, não, eles estão lá no quartinho lá que o Gúbio reservou para o Gregório reservou para eles, né? Curtindo, né? Aquele barulhinho gostoso que o Agalu está escutando, tá? De todos os lados, gemidos, impropérios, dores. Eles não botam aqui mais palavrões, deve ter muito, né? Xingamento. E, né, agora é uma noite bem confortável no lugar desse, né? Só tem uma janelinha que vê aquele sol bem nublado. Só coisa assim, É né? uma questão de hábito, né? Coisa que realmente nós não estamos mais acostumados com isso. Já devemos ter passado por lá, né? Já devemos ter passado por lá, mas já esquecemos. Ainda bem, né? Já esquecemos, ainda Já bem. esquecemos, né? E, só uma coisinha, enquanto eu fazia a prece, não sei por que veio o Jonas, lá do Vicente Moretti, na minha mente, né? Tomara que ele esteja bem. Deu um abraço nele. Na minha imaginação, ele com cabelinho grisalho também, né? É interessante, Deus né? queira que ele esteja muito bem. E eu lembrei do Jonas no capítulo número 3, do Ação e Reação. Eu acho que é o capítulo 3. Jonas, acho que é do Bruce, ele tem que reencarnar. A Cecina, a mãe dele, não queria. Traga ela para cá. Eu lembrei desse. Depois do Antônio Olímpio. Pois é, ação e reação. Bom, então vamos lá, vamos ver agora. Eles vão sair, dar uma voltinha a mais no lugar, tá? Vão aproveitar para estudar também, né? Só passear, vão aproveitar, estão numa missão, mas quanto mais informações eles pegarem e trazer para a gente, nós estamos estudando com eles, né? Eles aprendendo, nós também, né? O bom é isso, né? Vamos lá, Eli? Vamos. Então, capítulo 7 do livro Libertação, quadro doloroso. De manhã, um missionário do sacerdote Gregório, com um semblante mal-humorado, veio notificar-nos em nome dele que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia para entendimento particular. Cheio de marra. Imagina a cara do sujeito, hein? Ausentamo-nos do cubículo, sinceramente desafogados. A noite fora simplesmente aflitiva, pelo menos para mim, que não conseguira qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído exterior se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesava, asfixiante. As alucinadoras conversações no ambiente me perturbavam e feriam.
Ai, ai. Não está muito, olha, o lado de cá também não está ficando muito diferente, não, viu? É. Cada Principalmente dia quando está. tem um jogo de um time aí, entendeu? Para decidir, então, é bem parecido. Convidou-nos Gúbio a pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso. Vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Ovoides. Vai, tá, Fran. Eloy e eu acompanhamos-lo, satisfeitos. Coalhava-se a rua de tipos característicos de anormalidade deprimente. Aleijado de... Só uma coisinha. Hum. Acompanhamos satisfeitos porque era Saiu o do Gubo, buraco. né? Saiu Não do era o Gubo. cubículo. Saiu do cubículo e o Gubo estava junto, porque também se não tivesse junto. Pois é. É bom até que a gente pegue o gancho que o Roberto deixou. Eu tinha pensado isso aqui, mas eu não quis. A parte aí eu deixava para frente. Olha o nosso, eu vou falar o nosso estado emocional, psíquico. A alma, quando já está madura, evangelizada, mesmo sendo do lado de cá, pode cair canivete. Vai dormir tranquilo. Sabe que as coisas vão passar. Mas aquele que ainda não conquistou, no caso, eu vou falar particularmente, fica aquele CDzinho remoendo à noite, você, mesmo, né, fica difícil. É isso aqui que ele está colocando. Aí o André depois saiu do cubículo e tal, para resolver o problema. É complicado o nosso estado ainda também, né? Muito complicado. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomia torturada, iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais, exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. É um Muitos. quadro perfeito isso aí, né? Idiotas de máscaras variadas, né? Aleijado pelos matizes. Está aí, né? O olhar suspeito e cruel. Esses poucos aí já são os que estão tentando mandar na manada, né? Na turma toda, né? Que já tem, né? Inclusive, vai falando, a maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância, quer dizer, é fácil ser conduzido, e o primitivismo, né? Então, E já sem total consciência, né? Amnésia sem total consciência do passado dele. Né? ou então do que deve fazer para melhorar, para sair desse buraco aí, né? Fala, né? Fala. O caso do Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio, quer dizer, o Clarim de Leonel, que era o irmão dele, que ele matou esses dois irmãos afogados, porque ele estava na fazenda, né? Eles aprenderam na escola dos Vingadores, eu acho que era o Bisterson, se não me engano, para aprender a técnica da hipnose. Então, o Antônio Olímpio, porque remou, nadou, não sei, ele ficou com uma lesão no perispírito. Os braços dele eram um braço gigantesco. Ele foi recolhido, né? Ele estava pedindo arrego, né? E recolheram ele e jogaram na mansão Paz. E a fisionomia dele é essa aqui que a gente está vendo. Quer dizer, parece que, quer dizer, alguns, é o continuismo, né? Até desse livro aqui, mas de uma forma assim, mais até filosófica, podemos dizer, o Druze comentando lá na mansão, Tascar Antônio, aí ele, à medida que. E o Druze, como é que ele conseguiu modificar isso? Desculpa eu tomar só mais uns minutinhos, pouquíssima coisa. O passe convencional que se é aplicado. Justamente aonde? Na carcaça cerebral. Na carcaça, quer dizer, eu que estou falando aqui, né? No córtex,
e no frontal. Tá? E para quê? Porque o Kardec diz o seguinte: substituir o fluido malsão por bons fluidos. Retira, quer dizer, aí a criatura vai na ambiência espiritual. E aqui demora mais, né? E aqui depende do encarnado. Nós estamos do lado de cá na expiação. Ou prova. Quer dizer, só isso, só isso. Só isso. É. Quando vai para o lado de lá. Porque você leu esse livro, né? Se eu estiver fora do baralho aí, tira a carta e joga fora. Não. São dois livros que se completam, né? Que todos os dois se passam mais ou menos no mesmo lugar, né? É. Daqui a pouco vai falar que esse local, como é que. E lá também, né? No início daquele do Ação e Reação, é um monte de folha voando. Não era folha, são espíritos, né? Todos deformados, todos. Né? Em torno da mansão, né? Em torno da mansão. Ele faz uma comparação com os Alpes suíços, lá de São Bernardo, lá, alguma coisa assim. É parecido, né? Mais ou menos. Mas sem neve. Vamos aí. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhes dávamos testemunho. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali o traço dominante. Por quê? Esse lance do esforço, o esforço coletivo se mantinha ausente. Porque ali, a maioria desses nossos irmãos que estão ali, estão totalmente presos ao quê? Ao egoísmo. Totalmente presos neles. Estão presos neles. Eles vivem eles. Né? Nem é Deus lá em cima e eu cá embaixo, não. É eu cá embaixo, fim de papo. Então, eles ainda não chegaram, né, a se abrir essa consciência, a se despertar, pela essa necessidade desse esforço coletivo justamente para poder sair dessa situação. Mas eles preferem isso mesmo. Tá? É uma coisa, como fala lá, no final de uma conversação ociosa era ali o traço dominante. O que é conversação ociosa? Fala sobre as abobrinhas dos momentos, do dia a dia, cada um, né, achando, a sentir, tipo assim, se alimentando do máximo daquilo para que o nós não existe. Só o eu. É uma situação muito grave entre nós encarnados também. Porque desencarnou é isso aí. Né? Jesus o tempo todo nos fala sobre a questão, né? Quando fizeste um desses pequeninos, a mim me fizeste, né? A gente está o tempo todo atento. A oportunidade surgiu, qualquer coisinha que a gente fizer já é uma ajuda. E outra, nós estamos pensando no coletivo, no outro, né? Vamos lá? O instrutor informou-nos então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com as ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Ideias fixas, implacáveis, obcecantes, tá? É tipo aquilo, tá? Eu quero me vingar. Um exemplo, né? A ideia fixa, obcecante, né? E implacável. Ou seja, a dor que eu sinto é a maior que existe. Eu tenho que passar isso para diante. Tá? Se eu sofrer, o outro tem que sofrer. Volta ao assunto do coletivo. Não há nada de coletivo aí, né? E preso nisso, o que é bonito, o que é bom, o que é belo, não interessa. Isso não alimenta esse espírito nesse momento. É aquela música do Titãs, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E o Google está só... Tá, vamos lá.
Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações, excetuados os palácios da praça governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes, revestidas de substância semelhante ao lodo, mostravam-se repelentes não só à visão, mas também ao olfato pelas exalações desagradáveis. Também o ambiente não era muito propício, né? O ambiente não era muito propício a conversações, né? E aquilo que você falou, o orgulho. Então, cada um é aquilo, puxando a brasa para si, né? Procurando olhar só o seu umbigo. E o ambiente não era agradável para conversações boas conversações. O ambiente não era próprio para isso, né? Não mesmo. E mais, assim, chama a atenção essas paredes revestidas de substância semelhante ao lodo. Né? Cor e cheiro vibrações, né? desagradável, Vibrações, né? As emanações mentais, né? Que criam isso. Isso aí são vibrações, as emanações mentais que criam isso. Todo mundo, né, pensando no pior, a nossa mente, né, a questão da criação, que a gente sempre viu falar muito, né, das formas de pensamento que nós criamos, daqui a pouco ele vai ter que falar um pouco sobre isso. Quer dizer, vai alimentar o quê? Tá? Vai alimentar justamente o que está no invisível, para nós, que são as bactérias, vírus, etc., que vai, né, criar esses ambientes, criam esses ambientes. Mesmo nós encarnados, quando a gente chega num lugar, aqui está pesado, aqui está isso, aqui está aquilo, é que algo está mantendo aquele ambiente. A gente não vê o lodo, não sente o cheiro, porque a carne protege demais. O nosso corpo, está lá na pergunta 32 do Livro dos Espíritos, né, foi criado para esse determinado momento nosso. Né? A gente alcança muito isso, fora disso a gente tem pouco alcance. Né? Então, mesmo aqui encarnado, a gente tem essas vibrações aí, essas emanações brabas mesmo. Né? A gente às vezes chega nos lugares e, né, meu Deus, seu coração chega perto, né? E a gente percebe, a gente sente porque são as nossas próprias vibrações também, né? Elas são conhecidas de nós, Você só conhece alguma coisa, você só sente alguma coisa, percebe alguma coisa que você conhece. E as nossas vibrações são tão pequenininhas também que quando chega nesses lugares, a gente percebe que elas existem porque elas estão em nós também, né? Isso aí é inevitável. Alguém mais quer falar? Arruma uma caneta. De novo, pegaram minha caneta, mas não deixaram nem a tesoura aqui hoje, não deixaram nada. Não trocaram a caneta pela tesoura. Sério. Eles não deixam nem a tampinha da caneta, não? Não, aqui não pode, né? Não pode. Essa questão do olfato é fogo, né? Você vai aonde? Vou lá naquele paredão que tem o cheiro tal, e você, não, aquele cheiro não gostei, não. Vou lá no outro. Lá no outro. Agora, essa questão de escravos aqui, que é interessante também. Ou seja, como existe muitas mentes ainda primitivas e ignorantes, a rapaziada que tem um tutano a mais, deita e rola, né? Deita e rola. E nós vamos ver isso durante o livro, tá? Vamos ver isso durante o livro. Quando chegar lá naquele médico lá, com o Saldanha e tal, na frente, que a gente vai... Nada de spoiler, né, Elisa? Deixa rolar, né? Deixa rolar. Não, aqui deixa chegar o momento, porque senão a gente já vai sabendo o que vai acontecer, perde um pouco do entusiasmo da leitura. Deixa, esse momento que você citou agora é que vai culminar com grande parte do livro, né? Podemos? A vegetação em todos os ângulos era escassa e mirrada.
Espíritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando-nos sincera piedade. Fossem poucos os transeuntes infelizes e poder-se-ia pensar num serviço metódico de assistência individual. Mas que dizer de uma cidade constituída por milhares de loucos declarados? Dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria, efetivamente, o alienado mental. Aos olhos alheios, Inclusive o cara que está certo lá ele dentro, que mas ele que é seria o o louco. louco. Ele que seria o diferente. Você imaginou? O cara está certo, mas todo mundo não. Ele que é o louco. Se ele Vamos é o internar esse diferente, não pode ser diferente, tem que ser igual a todo mundo. A pergunta que não quer que se cale. Nós estamos vivendo isso agora, nesse momento, nesses dias, nesses tempos? Você diz essa loucura aí, essa troca do louco pelo são. Agora nós vamos ver o seguinte, no prefácio do livro, vocês se lembram? O peixinho vermelho? Sim. Entendeu aí agora? No prefácio do livro? O peixinho vermelho foi considerado louco? Sim. Que tinha razão? Exatamente. Tá? Né? Então, bom, isso é um problema que até nosso, tá? Pode chegar alguém aqui e falar algumas coisas que a gente acha, não, bate de conta tudo que nós sabemos. Pode acontecer isso, de repente o cara está certo. E nós vamos condená-lo, criticá-lo, julgá-lo e, se puder, né, de novo crucificá-lo. É isso mesmo. Por exemplo, quando se estuda a obra de André Luiz, tem pessoas cabeça aí brilhantes. Tá? E tem pessoas que não têm essa cabeça brilhante, mas têm a facilidade. Faz a apresentação, ela não aceitam, não acreditam nessa verdade que nós estamos aqui, né, estudando. Não aceitam mesmo. Tá? Não. E se tiver que te descartar no centro espírita, não te chamar mais, não chama. Infelizmente, é dentro do espiritismo, né? É isso aí, é o peixinho. O Emmanuel foi muito de pegar esse conto chinês, tá? Fazendo analogia. É isso mesmo. Tá? Agora, eu não li. Alguém leu um livro do Machado de Assis, O Alienista? Eu não li. Eu tenho certeza que eu conheço uma pessoa que leu, só que ele não tem telefone, não tem como ligar para ele. É o meu pai, tá? Meu pai não tem telefone. Essas modernidades ele não gosta. Né? Então, ele tem certeza que ele leu. Diz que o alienista, a história é essa, né? É um cara que quer passar as ideias corretas e todo mundo é contra. Né? Isso é o alienista. Né? Bom, então vamos lá. A história do peixe vermelho é o que acontece por lá. Louco é aquele que vai contra aquilo. Vamos lá? Impraticável por isso qualquer organização beneficente visível, a não ser através do serviço arriscado, qual aquele de que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia na obra de santificação com o Cristo. São poucos que vão lá fazer essa missão. Quer dizer, poucos não, são muitos. Mas em relação ao número de doentes, são poucos. Mas o Google agora, né, não é agora não, daqui a pouco. Daqui a pouco vamos se fazer uma pergunta a ele que é muito interessante a esse respeito aí, sobre essa questão de quem está lá socorrendo, né? Então vamos lá. Além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais desequilibradas da crosta do mundo, pairava na atmosfera sufocante, nevoeiro, que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. Nossa, as pessoas mais equilibradas aqui não aguentariam
aquele ritmo, né? Não tem aquela brincadeira, né? Um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomoda muito mais, e vai subindo, incomoda, incomoda, incomoda. Imagine isso, né? Se isso a gente incomoda a gente, você já conhece essa brincadeira ou não? Aham. Então, no filme do Ghost, né? Também, né? Não, eu Claro. já conheço antes do filme do Ghost. Pois é, eu conhecia antes, pois é. Fala, Consuelo. Não, eu conheço também. Isso é antigo, É? né? Pois Não que eu é, seja então. antiga. Olha aí, tia Consuelo. Não, os colegas da gente deixavam a gente não saber dessas brincadeiras? Claro que não, né? Então, se isso desequilibra a gente, que é uma bobagem, né? Imagina, né, o que acontece por lá, as perturbações reinantes, que reinavam. Faz lá uma palavra totalmente desconhecida. Vamos lá, tem muita coisa aqui que ele vai falar para a gente que realmente assusta. O Sol, através de espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós a semelhança de uma bola de sangue afogueado. Eloy, forçando o bom humor, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas, ao que nosso orientador respondeu aquiescendo e informando que o homem comum não possui senão uma vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. As criações mentais na própria vida, que nós criamos, e o problema é a alimentação disso, né? Nós alimentamos. E esse parágrafo agora que ele vai falar, tá? Vai nos dar uma explicação disso aí muito profunda mesmo, sobre essas criações mentais. Alguém quer falar? Então vamos embora. Estou engolindo remédio, peraí. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda, esclareceu Bubi, atencioso. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores e inumeráveis, em processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim. Então, a mente criando o tempo todo isso, ela acaba se colocando lá e vivendo isso. Tá? No nosso campo físico, nós que às vezes, lógico que temos que ter, né, tá também no nosso, digamos, nosso projeto reencarnatório, mas vamos, né, que teve acontecer algumas coisas, ou pode acontecer algumas coisas, e a gente realmente, através disso, criar as nossas doenças. Nós sabemos disso. O ódio, a raiva, o estado depressivo, etc., ansiedade, tudo isso cria também problemas, né? Nós vamos mexer com os nossos hormônios e vai nos criar problemas físicos, né? Só que quando a gente desencarna, né, nós alimentamos a tal das formas de pensamento durante tantos anos e vamos passar a viver onde elas também se alimentam de outros, no conjunto. Tá? Aonde para nós vamos? Para onde nós vamos? Para esses lugares onde a nossa mente já está vibrando há anos, acostumado a isso. E, na realidade, é aquela ideia fixa que ele fala antes, né? Aquela ideia obcecante, né? Etc. Está ali. Nós nos prendemos àquilo. E por mais que a gente procure, que a gente foque uma situação de nos afastarmos disso, está tão enraizado que nós acabamos chegando lá de qualquer maneira, em algum momento. Né? A gente chega para a gente encarnar, vamos ver um filme agora, não posso não, cara, eu estou com tanto... vamos atrás amanhã, Deus me livre, céu quente, eu não estou legal, tal, né? E a gente vai criando esse sistema para nós mesmos. É um problema. Tá? Mas e os doentes? Hein? E os doentes, os esquizofrênicos, os Veja bem, aí já é um processo de lá para cá, o Consuelo.
Eles são um processo que foi criado de lá para cá. Eles já passaram por esse processo que nós estamos falando aqui antes, tá? Não conseguiram totalmente ainda se... vamos falar, entre aspas, limpar, tá? Aí vem para cá com esses problemas, tá? Que é para né, fazer a limpeza e numa próxima reencarnação, se Deus quiser, acabou o problema. Tá? Esses estão em recuperação de lá para cá, tá me entendendo? Foi criado o problema daqui para lá, é o que nós estamos falando aqui. Tá? E essa turma que vem, né, numa expiação, ó, a prova mais difícil, né? Está vindo o quê? Para a limpeza. Para a limpeza perispiritual. Para jogar para fora. E tá? E os remédios que eles tomam faz alguma diferença ao perispírito ou Sim. não? Eles vão ter que limpar sozinhos? Não, fazem diferença porque ajudam eles a se manter numa situação mais equilibrada para poder agir para limpar o mais fácil. Entendeu? É uma ajuda para o perispírito. Entendi. É uma ajuda para eles. Porque se o remédio não fosse necessário, não viria. Né? Já imaginou extrair um dente sem anestesia? Tem uma operação igual era antigamente, né? Então, tudo isso que vem é para ajudar. Tá? E, vê, a vacina da Covid foi a vacina mais rápida que já se criou nesse planeta. Foram alguns meses, de repente, e não foi em um ponto só. Foi criada na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não é isso? Foi em vários lugares, né? Você tinha vários espíritos já reencarnados, preparados para isso. Para quê? Para ajudar. Porque senão, minha filha, se tivesse essa vacina, tivesse demorado mais um ano, hein? Quantos milhões não iam desencarnar, né? Fala, Jorge. Verdade. Me ajuda aí, porque aqui ele fala, a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos. Beleza. Né? Que nos é peculiar, que nós criamos, que nós vivemos nessa atmosfera, que ele fala na matéria que a circunda. Estamos vivendo nessa roda, vamos dizer assim, que nós criamos para nós. A esclarecer o Google, atencioso. E essa matéria, né, que nós plasmamos, os impulsos, ou seja, que nós impulsionamos, é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis. Eu lembrei da questão 70. Desculpa aí, me ajuda aí se eu estou errado ou não. É o que eu pensei, do Livro dos Espíritos. Em processo evolutivo, nos quadros do universo infinito. A 70, eu vou ler aqui. Eu acredito, eu acho, é a Vida e Morte, que é o título. O 70 diz assim: o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Aí os espíritos respondem: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Quer dizer, princípio inteligente, tá? que comanda aqui a nossa organização. São eles que mantêm, né? Nós temos os fluidos vitais. É isso que ele está aqui se referindo, o Google, porque ele fala, o princípio vital volta à massa de onde saiu, após o ato. Né? Fluido vital. Não, ele está colocando aqui, Jorge, o seguinte, que existe o livro Os Mensageiros, né? Tem uma determinada passagem que começa a chover, que o André Luiz vê também aquelas nuvens escuras de bactérias, de coisas. Ele está no livro Dos Mensageiros, está lembrado? Entendeu bem? A mente que pensa está alimentando isso. Tá? Não está deixando esses, né, como fala aqui, né, vidas inferiores inumeráveis, que também estão em processo evolutivo, né? De uma certa forma está ajudando. Tá? Tem muito a ver com isso, com o livro Dos Mensageiros. Agora, isso aqui tem muito a ver também com o livro quase todo, Pensamento e Vida. Por isso que eu vou falar, esse parágrafo aqui, associação, a mente ao espelho, né? A gente vai vendo isso tudo aí, no livro Pensamento e Vida, pegar esse parágrafo aqui, dá para estudar uma boa parte do livro Pensamento e Vida. Que é o material, entre aspas, está aqui ao meu lado. Eu, com meus pensamentos, vou fazer
as formas de pensamento, não é isso? E o que é que vai sair nos meus pensamentos? Os meus desejos. Então, seria, entre aspas, uma cocriação. Eu vou plasmar algo e muita gente, muitos milhões estão pensando igual a mim, isso vai crescer e isso vai embora. Quando todo mundo parar de alimentar isso some, que isso não é uma vida assim, entre aspas, não é eterno, o negócio é passageiro, mas esse passageiro vai durar um dia, uma hora, um minuto ou ano. E nesse caso aqui, que nós vimos no início desse livro, o que aconteceu? Quem estava nesse plano aqui eram somente aqueles espíritos primitivos, está lembrado? Ignorantes. Aí foi levado esses mais inteligentes e que fez essa lambança toda lá. E eles mantêm o pensamento preso no que eles querem, no que eles gostam, no que eles desejam. A mente fixa. Quer dizer, dentro do que você falou da questão 70, também tem um fundamento. Né? A criação. Tem sim. Porque a notinha do Kardec que é brilhante. Tem sim, mas... A notinha. Posso ler aqui só um pedacinho? Pode. Pode ler. Estou até com o livro na mão, vou ler aqui também. Pode ler. Olha só, morto ser orgânico, o corpo, né? Uhum. Os elementos que o compõem sofrem novas combinações e que resultam novos seres. Então, o que nós também pensamos, nós alimentamos, nós criamos, e do nosso veículo físico, novos princípios inteligentes surgem, mas tem uma vida temporária, momentânea. Né? Todos os negócios difíceis. Tem que estudar química aí. É que Kardec biologia, né? Esse parágrafo anterior aqui, que diz Eloy, forçando o bom humor, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas, ao que o nosso orientador respondeu aquecendo, informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais da própria vida. Ao inferno que nós criamos, que nós temos a mínima ideia das proporções que nós criamos com relação a esse inferno. Né? Nós não temos a mínima ideia dessa proporção. A mínima ideia desse inferno que nós criamos para nós mesmos. Quando Jesus As criações fala, mentais da própria vida, rapaz, nós não temos a mínima ideia do que nós criamos. O que é que Jesus fala a respeito disso? Estão lembrados? Ele fala, né? Os antigos vos falaram, quando olhares para a mulher do próximo, né? Adulterais. Eu vos falo, quando pensaste já adulterais. Já adulterou. Né? Já adulteraste, aliás. Já adulteraste, Zé. Então a gente já criou o inferno e não imaginou que criou. Já era. Pensou nela. O problema é esse. A gente, na nossa inferioridade, controlar esse pensamento. Né? Depois, é aquele negócio. Depois vem a doutrina na cabeça e, ai, meu Deus do céu. Né? Hoje, pela milésima segunda vez, de novo. Né? Mas, pelo menos, a gente está tentando se controlar. Mas o problema é esse. Aí nós podemos perguntar, que eu já vi, eu não me lembro. Eu acho que é a Emmanuel que fala. Não foi a Emmanuel, não. Bom, não sei quem foi. Um espírito fala. E em momento algum na cabeça, na consciência de Jesus, na mente de Jesus, passou algum sentido, algum sentimento de mal, alguma emoção. Por isso que ele andava sobre as águas, quer dizer, caminhava sobre as emoções, acalmava as tempestades. Né? Porque na cabeça dele não existia mais isso. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí por diante. Nós temos que chegar lá. Ao nosso grande projeto, né? Então, isso que a gente cria mexe com tudo que está ao nosso redor. E isso aumenta. Quem gostar de falar isso sabe muito quem era? O Machado, estão lembrados? O Machado crescia tão grande que o grupo Maria vai, a sala ficava inchada. Tanto que ele falava que isso aumenta. Eu gostava gosto das aulas do Machado. Né? Pena que não tenho mais como assistir. Fala, Jorge. É só o conduto espírita no rodapé, lá está com relação à morte que Jesus disse.
Isso é mais ou menos assim, eu não vou conseguir na íntegra, né? Se conheceis o meu mandamento, guardai. E se o conhece, a morte não existe. É mais ou menos isso. Tá? Então, se a gente espiritualiza, você não vai valorizar. Né? Porque o pessoal fica pesquisando aqui, que é morte aqui, que é morte ali, que é morte acolá, para onde a gente vai, para onde não vai, como não fica, não existe, existe, morreu, acabou. É esse detalhe. E está aí o... Ô, Jorge, depois que a gente. O Divaldo tem uma palestra bem antiga que ele fala: o Espiritismo matou a morte. A morte. Divaldo fala daquele jeito de falar baianês, né? O Espiritismo matou a morte, né? É verdade. Matou a morte. Aí é isso que nós vamos encontrar. Rolar o carro. Uma situação mediana já está bom, viu? Pegando o gancho que o Roberto acabou de deixar aí, que o Eloy aí colocou forçado, né? Recomendando bom humor, muitos de nós vamos ficar, mesmo com conhecimento, nós vamos ficar decepcionados. Vou colocar minha barba de molho, né? Já. Nós temos, quem tem barba que as coloque de molho. Ó, eu não vou deixar crescer, não. Não raspei hoje. Fala, Consuelo. Esse livro do Ícaro Redimido, ele é bem detalhado nessa parte da morte das pessoas que não acreditam, né, na vida após a morte, ou nas pessoas que se suicidam, os maus, né, aqueles maus exagerados, como é que vai ser o renascimento deles, como é dolorido, como a morte é dolorida, ele continua vendo a morte, né, dos suicidas. Ele é bem detalhado mesmo nessa parte, muito detalhado. Na palestra do Divaldo, pegando dois também, de uma senhora que queria levar fez um mausoléu lá para botar o Rolls Royce, que ela queria levar o Rolls Royce dela. O Divaldo disse, até aqui ela levou, mas daqui para lá não tem Rolls Royce não. Bom, a gente já está sabendo agora, né? É só praticar para evitar dar uma melhora nesse momento aí, dar uma melhoradinha, né? Não quero levar nada. Me levar já vai ser difícil. Quando eu vou levar... Isso aí não é vai ser nada. Só que isso aí não é só praticar, né? Os bancos Tem mais do que lá, que dá para levar. São Roberto, devido a meu peso, eu sei que eu não vou subir. Exatamente. Tem uma coisa, e não adianta a gente começar a aliviar o nosso peso pela cabeça, deixando o cabelo cair. Não. Não adianta não. Por isso é que eu corro todo dia, tá vendo? Porque aí qualquer coisa eu corro. Você não pode levar ninguém nas costas, não? A gente tenta, né? A gente tenta, né? Dá uma força. Tenta ajudar aí. você. Tenta ajudar, faz uma caridadezinha. Eu vou correr agora com as caneleiras, né, para reforçar. Isso. Me dá uma forcinha aí. Para dar uma reforçada. Mas olha só, então vai ajudar a Consuelo. Não tem aqueles negócios lá a gente vê em filme chinês, aqueles negócios que a pessoa senta e tá o cara correndo aquela carrocinha. Exatamente. Viu, Conselho? Dei ideia. É tipo uma liteira. Bom, vamos lá. Marcháramos, atravessando compridos labirintos, e achamos-nos diante de extensa edificação, que, com boa vontade, nomeáramos por asilo de espíritos desamparados. Muito boa vontade dele, né? Imagino. Enquanto encarnado, ser-me-ia extremamente difícil acreditar numa cena igual a que se nos desdobrou a visão inquieta. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo o coração. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa morada
e depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Então, olha só o que ele vai ver. É isso aí que assusta, né? Isso aí que assusta mesmo. Ele vai ler agora nos próximos 2 parágrafos, 3 parágrafos. Vamos lá. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. Sentíamos-nos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. Então está aqui o Planalto e... De repente, tchum, à frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Meu Deus. Que cena, hein? É o inferno de Dante isso aí também. Terrível, é mesmo. Quando ele fala que é alimentado pela dor humana, é uma imensa cratera de vulcão vivo, né? Mas é um vulcão vivo mesmo. A gente que está vendo aí que é o seguinte, esses gritos, esses lamentos, essas dores, criam um ambiente que a gente está lendo aqui, mas não imagina como deve ser. Né? Um vulcão vivo, é o inferno mesmo. É um negócio que ele escreve de uma forma tão light, né? André Luiz, né? Mas pela narrativa lembra mesmo, né? O inferno de Dante. Mas vai ler isso em certos autores que tem por aí, que vai ver um cara espetado na ponta de espada, com o coração pendurado. Olho, não sei o quê. Mas não, bota pra gente ir lá. É um negócio vir aqui na gente, não, né? Ai, ai. Então, imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana. É o que a gente só falou ainda há pouco da criação, né? Da mente, né? Que a mente cria. Mas aqui tem esse povo que hipnotiza muitos desses, que ficam aí nessas regiões onde deu aí, ó, quanto tempo de tempo. O tempo ali está fazendo uma relação com o tempo terráqueo, né? Mas vezes fica mas muito tempo mesmo, mas paralelo ao nosso tempo aqui, 150 anos, ou até mais, dependendo, né, da situação. Mas isso para o espírito não é nada, né? E no finalzinho ele fala aqui, né, Jorge? Lamentos de homens e animais. Quem são esses animais? Licantropia, né? Muito dentro de nós, né? Que ainda existe. Eu ia dizer nós. Quem são os animais? Nós. O processo de licantropia, né? São as feras que estão adormecidas dentro de nós, né? Aquele lance, você é uma loba. Você é uma loba. Então, fala tanto que acaba na sugestão. A sugestão acaba. A pessoa já está muito para baixo mesmo. Aí o remorso muito forte, uma dor imensa. A sugestão encaixa. É onde é o pessoal que criou isso e mantém isso, né? Sem dúvida. Eu estou lembrando, a misericórdia divina é incomensurável, né? Benefício não. Estou lembrando aqui, eu acho que é pena, para não falar besteira, 1008, 1009, acho que era apenas de gozo futuro, eu acho que é, deixa eu ver aqui. 1008, 1009, 1006, parará, 919, 976, por aqui. As penas de gozo futuro, é isso mesmo. Eu só vou ler a pergunta só. Aqui tem a do Santo Agostinho, a resposta dele, que é uma resposta, eu estava lendo isso hoje.
1008 é São Luís. Vou ler só a pergunta, 1007 e 1008. Haverá espíritos que nunca se arrependem, tá? Nessa situação que a gente está falando? Não vou ler resposta, não. 1008. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas, mesmo estando nessas regiões, algumas, não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado. Agora, é essa aqui que eu acho interessante de Santo Agostinho. Assim, as penas impostas jamais o serão por toda a eternidade, porque a gente tem a concepção das penas eternas, né? A de Deus, ela tem um determinismo, mas obedecendo o arbítrio da escolha do espírito, né? A gente tem a chance, mesmo de ter feito toda essa porcalhada toda que nos levou para esse lugar, a gente é retirado, acolhido, preparado, recebe um corpo tão bom e novamente a recidiva nos acontece. Olha o orgulho. Vou parar por aqui. É muita teimosia, né? É muita teimosia. É muita teimosia. Quer dizer, e às vezes tem tanto caso aí que às vezes o espírito quer tirar que quer, não deixa. Aquele livro do Fogo, lá do Mercado de Madureira, O Obreiro da Vida Eterna, né? O fogo purificador. Você vê que alguns queriam ir, os outros puxavam para baixo, a confusão do caramba. Mas conseguiram, né? Juntos, olha só. Aqui está falando que né, sobre essa questão desse trabalho coletivo, né? Não existe. Mas lá no Obreiro da Vida Eterna, que lógico, é um ambiente mais light, onde eles estão, né? Uma zona umbralina mais leve. Mas eles, quando eles se uniram, eles conseguiram volitar o suficiente para cair, né? Não pousaram, caíram dentro A mansão. da barca lá da barca, da arca lá da Zenóbia, não é isso? Uhum. É isso. Então, a gente por ali já tem a ideia disso aqui. Tá? Mas eles chegaram no átrio, né? Que é o nome que eles dão lá, né? Eles conseguiram volitar, né? Porque foram juntos. E o André Luiz destaca isso bem lá nesse livro, no Obreiro, sobre essa passagem. Né? Que eles deram as mãos e conseguiram. Né? Então, gente, vamos parar aí, né? Já deu a hora. A gente volta nesse mesmo parágrafo aí, à frente, para dar porque vem um travessão daqui a pouquinho para dar Tá bom. um apanhado, um À geral disso aí. frente, né? É à frente. Que dia vai ser? Semana que vem? Hoje é dia 27? 3, Dia 2 ou 3? 3. 2 3? é até domingo. 3. É 3, né? 2 é domingo, né? 31 é sexta. Gente, É amanhã dois, já fez. 2 é domingo. Já está Então, dia 3. terminando o ano. Já está acabando o ano. Já está todo mundo já indo lá para o Saara comprar roupa de Papai Noel. Que isso? Tá muito Que rápido. exagero. É Tá tudo muito rápido. exagerado. Que isso? Porra, nem começou o ano, já está acabando? Só se o pessoal está comprando roupa de Papai Noel para fazer fantasia de carnaval, né? O ano começa em março. Né? Começa em março. O resto descarta. Está atrás. Então, você tem de março a. E o carnaval é em março? Então, Em março. metade de março, já foi. Aí abril, maio, junho. Depois são 8 meses.